Ai, gente, essa vida de procrastinação é difícil, hein? Eu vou tirar uma sonequinha aqui, galera. Bem-vindos de volta ao canal Café com Drica. Eu sou a Drica, aqui tá a xícara de café e hoje o assunto é como aniquilar a procrastinação e ser mais produtivo e fazer as tarefas que precisam ser feitas. Então, se inscreva, deixa seu like pra gente continuar esse brainstorm nesse canal. Para entender como acabar com a procrastinação, primeiro a gente tem que entender o que é procrastinar. Procrastinar nada mais é do que resistência. Sim, a resistência a fazer tarefas importantes, a cumprir prazos e tudo que é de responsabilidade. Então, procrastinação é essa resistência que você tem em fazer as coisas que está sempre te puxando de um lado para o outro para não cumprir o necessário. O Steven Pressfield, ele é um escritor que fez A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, esse é outro tipo de assunto, é outro livro. Mas A Guerra da Arte é um livro que fala muito da resistência de pessoas para cumprir tarefas. Nada mais é do que um livro sobre procrastinação. E ele é muito interessante porque ele fala num âmbito muito maior, como por exemplo o mercado de trabalho e essa resistência em diferentes áreas do mercado de trabalho para cumprir essas tarefas, esses trabalhos. Eu acho muito interessante a minha dica de leitura. Então, gente, você várias vezes já deve ter ficado horas ali checando o Instagram, checando o Facebook, abrindo a geladeira para olhar o que tem dentro, para procurar o que comer, mesmo sem ter vontade de comer, para evitar fazer alguma tarefa importante. Isso é muito comum, eu passo por isso várias vezes e eu tenho pequenos truques para saber como lidar com a procrastinação e cumprir as minhas tarefas. Por exemplo, eu sinto que eu tenho maior dificuldade em cumprir tarefas que são de longo prazo. Um exemplo disso, por exemplo, TCC, fazer algum projeto pessoal como academia. Várias vezes eu me sabotei deixando de fazer cursos online que eu gostava porque eu sentava na cadeira para fazer e eu perdia totalmente o meu foco e não conseguia cumprir os meus objetivos. Então, uma das dicas que eu dou é estabeleça metas para você cumprir as suas tarefas. Eu só consegui terminar um curso online que eu queria muito fazer porque eu me tranquei, me foquei e botei uma meta, porque eu sentei minha bunda na cadeira e disse não, até eu não assistir tantas aulas, eu não saio daqui, eu vou cumprir essa meta. Eu me foquei e consegui fazer. Então é muito importante você ser fiel a si mesmo quando fazer promessas para si, como botar metas, objetivos. É muito importante você cumprir isso. E eu vi que na vida colocar metas foi uma forma de me fazer não descumprir e ter preguiça de fazer as coisas. Então a primeira dica é coloque metas nas suas tarefas, principalmente se elas são tarefas de longo prazo. Façam isso que não tem erro. Porque procrastinar nada mais é do que você ter medo de cumprir uma tarefa importante. Isso é muito subconsciente, esse medo. Você não consegue iniciar, não consegue dar o pontapé inicial ou continuar aquele trabalho, porque é importante para você, aquilo é essencial, é um trabalho importante. Então, esse medo que você tem desse compromisso, de assumir esse compromisso, bem lá inconsciente, faz você lidar tentando afastar o que é compromisso, o que é responsabilidade de si. O ser humano já tem um mecanismo na cabeça que faz querer não assumir coisas muito deixar para lá tudo que necessita de muita responsabilidade. Isso é muito inconsciente nosso, que nem esse medo. Então, se você sente que está procrastinando demais, é porque você está com medo de fazer essa tarefa.
E acredito que colocando as metas que eu falei, você consegue ter foco e consegue concluir isso. Outra dica muito importante que eu uso muito e funciona para mim é diminuir as coisas, é separar em coisas menores as tarefas. Como, por exemplo, antes de começar aquela tarefa que está te preocupando, você se faz uma pergunta: qual é a parte mais fácil que eu tenho dessa tarefa? Qual que é o momento mais fácil de fazer essa tarefa? O que é mais fácil dessa tarefa para mim cumprir? E você começa pela parte mais fácil. Inicie fazendo essa pergunta, ache a parte mais fácil e dali chega no seu ponto de partida. Como, por exemplo, você tem um projeto da escola, um projeto da faculdade, onde você precisa digitar alguma coisa. Abre o Word, abre o Excel, senta, respira, coloca seu nome e a data. Começa pelo nome e a data. A partir daí, você começa a pensar no assunto que você tem que escrever e deixa decorrer. Então, a partir desse momento, você vai ver que vai ser mais fluido. O fato só de você sentar, escrever seu nome, abrir o programa, já vai te ajudar nesse pontapé inicial para não deixar de cumprir as tarefas. A terceira dica eu já dei junto com a segunda dica, que é descompactar a tarefa, é fazer ela por partes menores. Quando você separa em partes menores, as coisas ficam realmente mais fáceis e você vai cumprindo uma coisa de cada vez e quando você viu, você cumpriu o todo. Então, essa dica também, ela é muito importante. Ela é importante nesses projetos, tanto os mais curtos quanto os a longo prazo, ela funciona bem. O que eu acrescento nisso são os diagramas, os mapas mentais. Sim, os diagramas eu uso no meu dia a dia para me organizar, principalmente para me organizar com o canal. E diagrama é uma ferramenta fantástica que nada mais é do que você dividir em compartimentos de maior importância para de menor importância, para saber um start de onde você tem que começar e para que caminho você tem que decorrer. Isso é muito legal, tem diagramas gratuitos no Google, você só joga lá diagramas ou mapas mentais e vai ter sites que você pode construir o seu, imprimir, botar numa parede no seu quarto, na sua cozinha, onde você costuma fazer essas tarefas e descompacta essas ideias para facilitar a sua vida. Esse bebê! Oh, meu Deus do céu! Vem ajudar a gente a gravar um vídeo. Pode dormir. Não procrastinem tanto que nem a Juju, tá? Uma outra dica que eu dou para vocês, que é uma das melhores dicas que eu posso dar, é sempre que você vai fazer uma tarefa que precisa de concentração, de foco e criatividade, não se acomode em lugares muito confortáveis. Não deita na cama e pega o notebook no colo para fazer essa tarefa. Você vai pegar no sono. Porque quando você se ajeita num local muito confortável, o seu corpo manda uma mensagem para o seu cérebro que diz que você está na sua zona de conforto, você está bem, seu corpo está se sentindo bem, está acolhido ali e você vai relaxar, vai acabar entrando num estado de conforto muito profundo que vai te levar ao sono. Então, não sente numa poltrona muito confortável, não sente na cama para cumprir tarefas, para estudar principalmente. Porque quando você mantém sua coluna ereta, você está sentado numa postura de trabalho, você rende mais porque seu corpo foca totalmente no que você está fazendo e não no conforto que você está dando para ele. E organizem sempre muito bem, para você não ter muita distração com o que olhar na sua bancada de trabalho, ou independente na sua bancada de estudo, ou até mesmo alguma outra tarefa diferente disso. Organização mantém seu foco na tarefa e não faz você ir pegando outras coisas e olhando outras coisas no caminho. Inicie pela parte fácil. Descompacte seu trabalho em várias coisas menores. Se pergunte, qual é essa coisa fácil, qual é a parte mais fácil de se iniciar.
Bote metas para você cumprir e não fique em locais muito confortáveis para você cumprir essas tarefas. E faça grandes mapas mentais. Faça diagramas e você vai ver que a tarefa que você tem para cumprir se torna extremamente mais fácil. Espero ter ajudado vocês. Aquele beijo. Até o próximo vídeo.